Graças e paz, queridos, eu venho compartilhar com os amados irmãos um texto da Palavra de Deus que com certeza edificará mais e mais as nossas vidas. Eu quero deixar para a meditação de todos nós, lá no livro de Hebreus, capítulo 13, o verso 9, que diz assim: Não vos deixeis levar em redor por doutrinas vãs e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Com esse texto lindo da Palavra de Deus, com essa advertência que o Senhor nos traz, a gente observa a preocupação do Senhor para com os seus servos, orientando e dizendo: não vos deixes levar em redor por doutrinas vãs. A gente sabe que nestes últimos dias muitas doutrinas têm surgido para confundir a mente dos cristãos, para até tirar a nossa fé, porque quando damos ouvidos às coisas que não são de Deus, às coisas que Deus não fala, a tendência é a gente ficar enfraquecido na fé, enfraquecido na graça, e não permanecer convictos de que Deus, Ele está conosco. Por isso que o Senhor nos orienta, nos alertando, dizendo: não vos deixes levar em redor por doutrinas vãs. A gente precisa ter cuidado, amados, com o que ouvimos e absorvemos, para que a gente não perca a presença de Deus nas nossas vidas, para que a gente de repente não vá seguindo outras doutrinas, outros caminhos, outros meios que na verdade não levam a Deus, não trazem a presença de Deus, não é Deus falando conosco. A gente precisa ter cuidado nestes últimos dias com o que estamos deixando até entrar dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Homens e mulheres que se dizem ser de Deus, mas falam pela carne, falam pela emoção. E a gente termina sendo levado por aquele caminho, sendo levado por aquele meio. E quando a gente vai ver, a fé está lá embaixo, a graça não tem mais em nossas vidas. E a gente fica à mercê de uma circunstância em que não queremos mais a presença de Deus. E você pode se perguntar: mas como é que eu vou saber que Deus está falando comigo? Como é que eu vou saber que é Deus falando ao meu coração? É simples. Olha, a palavra do Senhor diz lá no livro de João, capítulo 5, o verso 39. Diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quer conhecer a Deus? Leia a palavra do Senhor. Quer ser bem-aventurado? Leia a palavra do Senhor. E quando eu falo em bem-aventurado, não é ter bens materiais, não é ter riquezas, nada disso. Mas é ter a presença de Deus, é ter a certeza de que Deus está conosco, é ter a certeza da salvação. E isso a gente só adquire lendo a palavra de Deus, observando os mandamentos do Senhor. E se a gente de repente deixa, amados, de examinar as Escrituras, de examinar a palavra de Deus, a gente vai ficar fraco. A tendência é a gente ficar fraco e não conseguir caminhar fortemente, crendo nas promessas de Deus. E aí virão as doutrinas que não são de Deus, virão as coisas que não são de Deus, as palavras que não serão de Deus. E por estarmos fracos, por não meditarmos na palavra de Deus, por não abrirmos a Bíblia e observarmos os mandamentos do Senhor, com certeza a gente irá cair, amados, porque estaremos fracos espiritualmente. Mas se ao invés disso tudo a gente meditar, a gente abrir a Bíblia, a gente ter tempo para ouvir a voz do Senhor, estar lá no nosso quarto folheando a Bíblia, lendo, observando, ouvindo a voz de Deus,
Aí, queridos, a gente vai ficar forte. As vãs doutrinas não vão nos alimentar. E a gente não vai seguir as coisas que não são de Deus. Mas vamos estar preparados, fortes, convictos de que Deus é quem fala e que a sua palavra não está em emoções humanas, mas está simplesmente em sua palavra, na Bíblia, no livro sagrado. E é isso que Deus quer para cada um de nós, que meditemos na palavra do nosso Senhor. E é uma chance, uma oportunidade também que Deus nos dá de termos mais tempo de ler a palavra do Senhor, de estarmos na presença de Deus, de estarmos perto dele, buscando a sua palavra, ouvindo a sua voz, examinando as Escrituras, conhecendo mais do Senhor. Muitos crentes têm perecido porque não conhecem a Deus por falta de conhecimento, como diz a palavra do Senhor, muitos perecem. Mas que isso possa ser mudado nesse momento, nessa hora, que a gente possa colocar em nossos corações a meta, o rumo de sempre examinarmos a palavra do Senhor, de sempre examinarmos aquilo que o Senhor nos fala. E são tantas maravilhas que Ele tem para nos mostrar, tantas coisas maravilhosas que Ele tem para nos dizer, e é simples ouvir tudo isso. É só abrir a palavra do Senhor, é só abrir a palavra do Senhor para ouvir Ele falando conosco. Então não precisa, irmãos, ouvir a voz de Deus com profecias, através de outros meios. Você pode ouvir a palavra de Deus neste momento, abrindo a Bíblia, falando com Deus e ouvindo a sua voz maravilhosa. E é maravilhoso poder ter esse Deus perto, poder ter esse Deus conosco. E a palavra dele diz também lá em Isaías, capítulo 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Então, queridos, a gente tem essa maior riqueza de termos o Senhor perto, de termos a palavra de Deus para nos orientar sempre, de termos a palavra de Deus como luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. E é só a gente querer ter tempo para ouvir o Senhor, para ouvir a sua voz e para estar perto dele. Que então, cada dia mais, todos os momentos, todos os dias das nossas vidas, todas as horas, todos os minutos, a gente ouça a voz de Deus, leiamos a palavra de Deus, e que possamos estar perto do Senhor todos os dias das nossas vidas. E não vamos nos deixar levar por vãs doutrinas. Que a gente possa ser crentes maduros, crentes fortes, crentes obedientes à palavra, crentes cheios da palavra de Deus. Que quando vêm as tribulações, as tentações, as palavras que não são de Deus, a gente está lá de pé, confiantes que o Senhor é quem está conosco e é quem nos orienta, e não vamos cair em ciladas do inimigo, mas vamos estar perto do Senhor em todo o tempo, adorando em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, amados, que o Senhor esteja perto de nós, nós possamos estar perto de Deus e a palavra de Deus em nossos corações. Que Deus nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Um abraço em cada coração dos irmãos, e eu deixo a graça e a paz do Senhor para todos, e que Deus continue abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Reclamando que nós recebemos a vitória, reclamando que o Senhor estende a sua mão. Nenhuma barreira quer cortar pela nossa força. Não há segredo, a nossa vitória é Deus.
acontecerá, pois Deus te dará salvação. Constante seja a tua oração.